Bom, gente, então, bom dia. Hoje nós estamos aí dando continuidade ao nosso conteúdo programático, tá certo? Relacionado aí à disciplina de urgência e emergência 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma aula breve, rápida, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre intoxicação por rodenticidas, né? É veneno, né? Poder exatamente aí eliminar ratos, tá certo? Basicamente aí em função de a problemática que existe, né, da disseminação aí, principalmente da peste bubônica, tá bom? E a questão do rato, né, da intoxicação por rodenticidas é o quê? Ela tem uma alta prevalência no pronto atendimento, muita gente comete suicídio, tá certo? Utilizando esse tipo de droga, porque assim, ela tem, do ponto de vista oficial, né, quando é utilizado, nós vamos aprender aqui em questão do rodenticida, quando é utilizado o rodenticida clássico, existe uma série de complicações aí que podem levar o paciente a óbito. E quando se usa um tipo de rodenticida aí, fraudulento, um tipo de rodenticida aí que não faz parte do pool, né, dos rodenticidas aí autorizados pela Anvisa, nós também temos aí uma série de desfechos ruins, tá certo? Daí a necessidade da gente conversar a respeito desses rodenticidas. E só para a gente lembrar um pouquinho da história, tá certo? O porquê que existe, né? Uma luta tão grande, né, da humanidade para poder dizimar esses pequenos roedores, é porque eles transmitem através, né, das picadas das pulgas, né, que picam o ser humano, né, quer dizer, a pulga pica o rato e depois ela vai picar o ser humano. Ela vai exatamente transmitir a bactéria, né, a Yersinia pestis, tá certo? Que traz uma série de complicações, né, do ponto de vista aí de disfunção de múltiplos órgãos, né, quando não identificado e tratado a tempo, e isso aí faz com que haja, né, uma perda de vidas muito grande, né, tanto é que a gente tem aí cerca de aproximadamente aí 2.000 casos, né, por ano no mundo. Normalmente, a gente tem um tempo de incubação de até 7 dias, tá? Quando a pulga contaminada pelo sangue do rato que possui, né, a bactéria Yersinia pestis, febre, mialgia, dores de cabeça, nodulação linfática infartada, tá bom? E quadros aí de insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória, tudo isso aí faz com que realmente o desfecho dessas doenças aí essa doença seja realmente assim muito ruim. Por isso que normalmente a gente tem, né, esse essa luta constante aí para a gente poder exatamente aí eliminar, tá bom? Bom, só para lembrar, né, essa imagem aqui, assim, ela lembra alguma coisa hoje em dia para a gente, né, pessoal? Exatamente, são os médicos da época da Idade Média, tá certo? Que combatiam, né, e atendiam os pacientes portadores aí da peste, tá certo? Aqui no canto esquerdo do vídeo, nós temos aí uma imagem microscópica da Yersinia pestis, né, que é um bastão gram-negativo, né? Então, assim, só o fato de já ser gram-negativo, a gente sabe que já existe uma virulência muito maior, né,
em relação à contaminação e às consequências, tá bom? Continuando, né? A peste negra, né, gente? Estou fazendo essa introdução exatamente para a gente entender o porquê dessa constante luta da humanidade em controlar a doença, né? A peste negra, ela apareceu na Baixa Idade Média, por volta aí do século XIV, tá? Foi uma das piores pandemias da história, né? De proporções dantescas, semelhantes à nossa pandemia atual, tá bom? E assim, numericamente até maior, né? Ela aconteceu na Europa, né? E em vários outros continentes. E ela era apelidada de peste negra, nós vamos ver por quê, tá bom? Os antigos historiadores, eles acreditam, né, que existia já, tá bom, relatos desta peste mesmo antes da instalação do sistema feudal, tá bom? Porém, era uma escala menor. Por que era uma escala menor? Porque não tinha uma população de ratos e de pulgas que estavam suficientemente contaminados para poder espalhar e disseminar, causando a doença. As principais epidemias, tá certo? Elas surgiram na Ásia e na Europa, por volta de 1330. Os primeiros focos da peste bubônica, olha onde eles apareceram, na China, né? E de lá, isso foi dizimado para o mundo através aí do comércio de navios, né? Navio, porão, condições precárias de higiene, você tinha uma população de ratos muito grande que conviviam intimamente, né, com os marujos, os marinheiros, os tripulantes daqueles navios, e chegava na Europa, né, a pulga logo, né, contaminada, logo dizimou os ratos, né, principalmente aí de uma classe que é o ratos, tá? E ele passou, né, uma vez infectado, começaram a causar a pandemia de 1347, tá? Mas, infelizmente, também, como atualmente, começou na China. Olha aí algumas características clínicas, né, da apresentação de estágios mais avançados da peste bubônica. Olha o que a Yersinia pestis pode causar. E a samão preta, né, por isso está aí, peste negra, eram grandes áreas de necrose que apareciam. Inicialmente nós tínhamos aqui linfonodos, né, que se infartavam, tá certo? Uma vez infartados, eles acabavam rompendo, disseminavam a doença, apareciam pústulas de uma maneira assim bem generalizada pelo corpo, chegando até ocluir a microcirculação, principalmente nas extremidades, e, consequentemente, nós tínhamos aí as necroses, né, com as delimitações após as áreas de mumificação. E da cor negra, tá? A gente tem uma real noção do número de mortes ocasionadas pela peste, né? A população da Europa, aí, né, no ano 1000, ela era estimada em 38 milhões, no ano 1259 milhões, e por volta de 1352, aí em torno de 50 milhões, tá bom? Disso aí, nós temos aí que em 5 anos, praticamente, olha, a peste dizimou, tá bom? 50, em torno de 25 milhões de toda a população europeia. Ou seja, matou 50% da população. Então, assim, em números absolutos, obviamente, é bem menor do que o que nós estamos vivendo hoje. Mas
Em contrapartida, se fizéssemos uma relação proporcional, com certeza aí metade da população europeia morreu. Imagina se hoje acontecesse isso, né? E o lugar onde a pandemia mais matou, né, a pandemia da peste negra, foi exatamente na China, dada a questão da própria população. Ela tem formas, né? A peste, ela tem formas aí bubônica, pneumônica e septicêmica, tá bom? Normalmente, ela vai ocasionar infartamentos ganglionares linfáticos nas principais cadeias, que vocês já estão cansados de saber, né? A localização, virilha, axila, pescoço, eles se tornam dolorosos, quentes, infartados. Junto com esse infartamento ganglionar, nós observamos aí quadros de febre, calafrios, dor de cabeça, ou seja, basicamente uma resposta inflamatória sistêmica, né? Que acaba evoluindo, né? À medida que a Yersinia pestis vai ganhando terreno, acaba evoluindo aí para situações aí de insuficiência respiratória, com dispneia, tosse, com hemotóricos, hemorragias alveolares, né? Grandes necroses de pele, com aparecimento de vesículas bolhosas. Essa infecção perde o controle, se torna sistêmica com alta intensidade e acaba desenvolvendo o quadro séptico, tá bom? E o contato disso, né? Por isso que aqueles médicos se vestiam daquela maneira, é exatamente, né, por contiguidade ali. A forma bubônica, ela é transmitida através da picada das pulgas, né? A pulga vai, pica o ratos ratos, que está contaminado com a Yersinia, pica o ser humano e acaba transmitindo para este, e depois ele desenvolvendo a forma sepsêmica, ele dissemina a doença para as pessoas que estão ao redor. E a forma pneumônica, né? Ela se dá exatamente a transmissão através de gotículas, né? Semelhante aí à nossa pandemia atual. Então, por isso, gente, existe toda essa cultura que vem lá dos nossos avós, bisavós, no sentido de enxergar o rato, né? O rato urbano, tá certo? Como sendo aí uma praga que tem que ser eliminada, né? Na realidade, a gente sabe que não é só isso, né? Na realidade, são as condições de higiene, as condições de saneamento, que uma vez muito bem aplicadas, muito bem consolidadas, né? Com seriedade, coisa que não acontece ainda no nosso Brasil como um todo, de maneira incisiva, tá certo? Per si já iria eliminar, né? Mas, enfim, da mesma maneira que eu falo do saneamento, existem uma série de outras situações que precisam urgentemente serem modificadas, né? Mas isso não é o tema da nossa aula. Bom, e o que nós usamos, entrando agora, depois dessa introdução, dessa apresentação, falando a respeito aí da peste, né? Quais são os principais tipos de rodenticidas que nós utilizamos aí no dia a dia, exatamente para poder coibir a disseminação dessa espécie aí de rato, né? E, consequentemente, travar e quebrar o ciclo de transmissão. Nós utilizamos os rodenticidas antagonistas da vitamina K, que são anticoagulantes. Nós vamos aprender, desculpa, nós vamos aprender aí no decorrer do curso. E nós também, médicos, prescrevemos anticoagulantes para determinadas patologias, e eles são muito semelhantes do ponto de vista de mecanismo de ação, quando se diz aí na antagonização da vitamina K.
Esses anticoagulantes, né, esses rodenticidas antagonistas, eles têm um curto tempo de ação, como o cometatrálium, que é o Racumin, tá certo? E existe os rodenticidas antagonistas de vitamina K de tempo de ação prolongado, que levam a uma maior e prolongada toxicidade, tá bom? Incluindo o grupo das hidrandionas e dos 4-hidroxicumarínicos, tá bom? Eles são encontrados comercialmente sob forma de granulados, na maioria das vezes com cores fortes e vibrantes e com alguns não corantes, com alguns aromatizantes, no sentido de atrair o rato, iscas, pellets ou até mesmo blocos parafinados. E como que eles vão atuar? Eles vão atuar exatamente fazendo o ratinho sangrar até morrer, antagonizando a vitamina K, alterando todo o sistema de coagulação, e o paciente e o ratinho acaba morrendo de hemorragia interna, tá bom? E o ser humano, quando toma isso de forma inadvertida, ou toma intencionalmente, tentando infligir o ato do suicídio, ele acaba, às vezes, se não for bem adequadamente atendido, ele acaba evoluindo para hemorragias internas importantes. E existe, como eu falei no começo da nossa aula, tá certo? É um rodenticida ilegal, tá? Disponibilizado aí também à venda. O Brasil é o país dos contrastes e das ilegalidades, né? Todo mundo sabe que esse rodenticida aí, denominado de chumbinho, por que denominado de chumbinho? Porque ele parece bolinhas de chumbinho, tá? Ele é ilegal para matar rato, mas dada a sua excelente eficácia e ação, no sentido de eliminação desses vetores da Yersinia pestis, tá certo? Desses reservatórios, digamos assim, melhor assim, eles acabam sendo vendidos legalmente. Se eu quiser sair daqui agora do meu consultório, ou vocês da casa de vocês, e chegar em qualquer casa de material agrícola, agroveterinário, e falar, me vende aí 1 quilo de chumbinho, eles vão te vender, tá bom? Nas últimas décadas, esse chumbinho se tornou um grave problema de saúde pública, por conta da sua toxicidade, né? Ele, quando ingerido, né, utilizado de forma como tentativa de suicídio, ele leva a intoxicações graves e óbitos, na maioria das vezes. É um produto clandestino, ele normalmente está contido aí em inseticidas inibidores da colinesterase. Então, lá lembrado, quais são os principais inibidores da colinesterase? Os organofosforados e os carbamatos, tá certo? E no caso do chumbinho, o Aldicarb, guardem bem esse nome, é um inseticida carbamato, é a substância mais frequentemente utilizada, tá? Desde a sua proibição, entre aspas, em 2002, tá bom? Aqui um exemplo, a estrutura química básica do Aldicarb, né? E o porquê, tá certo? Que eles denominam ele de chumbinho, né? Aí, ele realmente lembra um chumbinho mesmo, tá bom? Aqui é uma apresentação comercial da época que então ele era livremente vendido, que é o Temip 150, que é o nome comercial, é o Aldicarb ou 2-metil-tiopropionaldeído ou metilcarbonil. Ele é o quê? Ele é uma oxima. Vocês estão lembrados lá na nossa aula de praxedas, de organofosforado? É exatamente isso, né? De carbamatos, né? Ele é um derivado, né? Metilcarbamoil,
tá bom? Ele foi introduzido pela década de 50, início da década de 60, com o objetivo de controlar aí muitos insetos ácaros e nematóides, que acabavam aí trazendo prejuízos importantes para a agricultura. No Brasil, ele é manufaturado, né? Mesmo que de forma clandestina, na forma de pequenos grânulos pretos, aonde nós observamos aí a presença de 15% do princípio ativo, tá? Esses grânulos pretos aí a gente volta a falar, né? Exatamente aí a característica do chumbinho, por isso que fala chumbinho. Vocês vão, assim, infelizmente, se deparar muito com esse tipo de intoxicação, tá bom? E aí é o seguinte, chegou da mesma maneira quando a gente estudou lá a intoxicação por paraquat, você ficou sabendo que o indivíduo se intoxicou com chumbinho, você já levanta as antenas, porque você vai ter que ser um tanto quanto mais agressivo. Porque a gente sabe aí que em torno de 60% dos pacientes evoluem para a morte. No Brasil, são registrados aproximadamente 8 mil casos de intoxicação por esse tipo de toxina, tá bom? Ele é popularmente conhecido como chumbinho, caçado o seu registro em 2012. Ele é altamente absorvido no estômago, tá certo? E os sinais clínicos, eles se iniciam assim muito rapidamente após a ingestão, em função do que? Exatamente da lipofilidade, né? Que esse fármaco possui, tá certo? Ele também tem uma toxicidade decorrente, né? Da absorção dérmica aproximadamente 1000 vezes maior que os carbamatos originais. Então, vocês veem que realmente, em termos de toxicidade, de complicações, ele vai ser assim muito exuberante e marcante, né? Principalmente no que diz respeito às principais manifestações de intoxicação por organofosforados, quais sejam as manifestações nicotínicas e as manifestações muscarínicas, né? Que a gente já discutiu aí exaustivamente nas aulas anteriores. Só para relembrar, né? A gente lembra da questão aí do bloqueio da acetilcolinesterase, uma vez bloqueada, né? Ela acaba, né, esse excesso levando, né, uma vez inibida a ativação, né, da atividade dessa enzima, ela leva a uma estimulação excessiva dos receptores nicotínicos e muscarínicos, tá certo? Dependendo da dose que foi utilizado aí pelo paciente que quis fazer a tentativa de suicídio. Às vezes a morte é rápida, por isso, inclusive, que ele é realmente assim, digamos, né? Ele realmente é muito eficaz para a eliminação de ratos, né? Porque realmente o rato come aquilo de uma maneira irracional, né? Ele é um ser irracional, e acaba morrendo ali mesmo, do lado do próprio depósito do raticida, tá? As manifestações, gente, nicotínicas e muscarínicas, a gente lembra, né? Estados de agitação evoluindo para irritabilidade, prostração, né? Normalmente aí cialorreia, tremores musculares, amiose, bradicardia, micção, dores abdominais importantes, a emese profusa, a bradicardia como um dos sintomas mais proeminentes na intoxicação por praguicidas do tipo organofosforados ou carbamatos,
tá certo? Por isso que, inclusive, um dos antídotos aqui é a atropina, né? Observamos aí em casos mais avançados, com uma dose grande de intoxicação, de exposição, cianose de espinéia, insuficiência respiratória, tá certo? Broncopneumonias aspirativas profusas e grandes, né? E a morte advinda aí da hipóxia e da insuficiência respiratória hipoxêmica, tá bom? Então, ou seja, realmente a gente tem que correr atrás. São sintomas reversíveis, não sei se vocês se lembram, né? Que existe aí a irreversibilidade relacionada ao orgânico e a reversibilidade relacionada aos carbamatos, sintomas muscarínicos, né? Normalmente a gente denomina aí o indivíduo aí como o paciente úmido, né? Por quê? Porque ele vai ter broncorreia, ele vai ter diarreia, ele vai ter incontinência urinária, ele vai ter sudorese intensa, ele vai ter cialorreia e broncoconstricção com dispneia. E o sintomatologia nicotínica, por hiperatividade simpática, taquicardia, hipertensão, febre, fasciculações, palidez e cãibra, né? Bom, que eu estou revisando, né, os sintomas da nossa primeira aula pós-prova. E os sintomas do sistema nervoso central, que vocês se lembram que ele também pode acometer: agitação, psicose, confusão, rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow, por vezes, às vezes menor do que 8, com necessidade de manutenção de via aérea, sonolências e ataxias, tá certo? Então, assim, são sintomatologias extremamente aí exuberantes, dada a potência que o wildcard, né, possui, tem 1.150, e possui 15% do princípio ativo. A gente tem que correr contra o tempo, né, obviamente, frente a esse tipo de intoxicação. Na maioria das vezes, pessoal, você deve estar explicando, como é que a gente sabe, professor, que foi isso aí? Na maioria das vezes, como às vezes o desfalecimento do paciente é muito rápido, as pessoas encontram a pessoa na cena do evento e às vezes eles já veem o frasco, ou a característica. Ele chega com aquilo para você, quer dizer, o chumbinho, né? Tá certo? A gente, né, tem que correr então quanto tempo para poder exatamente tratar esse paciente, lembrando que às vezes, né, reforçando aquilo que já foi estudado, que esses praguicidas, né, anticolinesterásicos da classe dos carbamatos, eles estão amplamente associados ao desenvolvimento de neuropatias periféricas progressivas, né, com diminuição dos reflexos tendinosos, que vão acontecer aí ao longo de 2 ou 3 semanas, ou até meses mesmo após a exposição inicial, tá? E situações entre 24 a 96 horas, né, em que ocorre aí a crise colinérgica aguda, com paralisia da musculatura proximal de membros e respiratória, que, em última análise, aqui, né, quando você tem aí a musculatura respiratória, normalmente a gente vai ter o quê? Um quadro de insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica. Tratamento, gente. Sala de emergência bem adequada, equipe bem treinada, monitorização, oxigênio em veia inicialmente, a anamnese aí que concentre lá os principais questionamentos quanto a tempo, exposição, tipo, duração, quando, onde, como e por quê, tá certo? Que são exatamente lá os Ws, a gente estudou em uma das nossas primeiras aulas, tá bom? Coleta de exames, estabilização geral, hemodinâmica e respiratória desse doente, e o tratamento específico, né, em frente à intoxicação aguda oral por esses tipos de anticolinesterásicos, a gente vai
Se tiver tempo, né, dentro, principalmente aí da primeira hora, tá certo? A interrupção da, da absorção desse agente tóxico com lavagem gástrica, tá bom? Já sabe o que usa, né? Administração do sulfato de atropina, vocês já estão sabendo, em doses suficientes aí para a gente controlar os sinais muscarínicos, tá bom? Relembrando aí os sinais muscarínicos, tá bom? Nós vamos ter aí dispneia, tosse, secreção, broncocamiose, tá bom? E uma vez utilizada aí, principalmente a atropina, nós vamos utilizar, se ainda der tempo, né, dentro do espectro de umas 2 horas aí, o carvão ativado, para fazer o que? Diminuir a reabsorção na circulação interhepática. Se o paciente convulsiona, nós utilizamos derivados benzodiazepínicos. Se esse paciente se encontra acidótico, nós vamos calcular o Enion Gap. Se o Enion Gap tiver aumentado ou diminuído, dependendo da situação clínica, nós vamos fazer aí ou a reposição generosa de volumes ou vamos utilizar bicarbonatos, tá bom? E observar o doente, né? Manter ele num ambiente aí de terapia semi-intensiva ou de observação numa sala vermelha, porque esse paciente pode evoluir de maneira insatisfatória. Do ponto de vista assim, de experiência clínica, né, desses 20 e poucos anos aí, vivendo nessas salas de emergência, nessas UTIs, a maioria das vezes, gente, esse paciente já chega rebaixado, você acaba entubando esse doente, ou então, às vezes, ele é entubado pelo SAMU no local da cena, normalmente eles já chegam já bem rebaixados, tá bom? Então, isso, assim, era o que eu queria falar a respeito dos rodenticidas ilegais, né? Os derivados aí dos carbamatos, especificamente o Aldicarb, no comercial TENIC 150, proibido o uso pela Anvisa em 2012. E agora nós vamos entrar nos rodenticidas clássicos, né? Lícitos, de uso aí amplamente livre, tá? E são os rodenticidas antagonistas da vitamina K. É exatamente isso que vocês estão vendo aí na imagem, né, na esquerda do vídeo. Ele causa o quê? Em última análise, ele vai atuar no sistema de coagulação, levando aí ao aparecimento, né, de hemorragias que outrora poderiam ser controladas pelo sistema hemostático do nosso organismo, mas que com o uso dele acabam evoluindo de tal maneira. E o que acontece? Esses rodenticidas, como a gente falou lá no começo, sob forma de iscas, pallets, blocos parafinados, coloridos, às vezes com aromatizantes, fazem com que o ratinho vá comendo aquilo. A morte é um pouco mais demorada, mas também eficaz em termos de eliminação, tá bom? O ratinho ele vai acabar morrendo de hemorragia interna, tá certo? Começa um dia depois, você começa a ver já a urina vermelha, depois ele começa a evacuar sangue até ter hemorragias profusas e morrer. Nós temos as varfarinas com duração de ação curta, tá certo? Que são esses rodenticidas, uma classe medicamentosa, e as supervarfarinas, que são bem mais potentes, né? A concentração muito maior, e tem uma duração de ação muito mais prolongada, tá bom? E, consequentemente, acaba por depósito e acúmulo, levando aí a desfechos mais graves. Só lembrando, né, aqui de uma maneira bem resumida, a coagulação sanguínea, nós temos a lesão, a agregação plaquetária. Dentro desta agregação plaquetária, nós vamos ter aí a tromboplastina mediada pelo cálcio,
E a tromboplastina, para fazer com que a protrombina se transforme em trombina na presença de cálcio, necessita da vitamina K. Ou seja, é aqui que nós entramos, né? Com as varfarinas ou as supervarfarinas, tá bom? E aí, consequentemente, você inibindo a vitamina K, também você inibe a ação da trombina para transformar o fibrinogênio em fibrina e, consequentemente, o coágulo que vai exatamente aí tamponar a lesão e coibir o sangramento, tá? Então, basicamente, as varfarinas e as supervarfarinas vão atuar na ação da tromboplastina, impedindo protrombina de se transformar em trombina, e vão atuar também no impedimento da conversão do fibrinogênio para a fibrina, tá bom? Então, é dessa maneira aí que nós vamos alterar o nosso processo de coagulação natural. Esse slide basicamente é a mesma coisa. Ela vai, né, portanto, a varfarina atuar sobre a via de carboxilação ao inibir a epóxito redutase, necessária para a regeneração da vitamina K. Esse processo inibe a gama-carbonização de glutamato, os fatores 7, 9 e 10, tá bom? São os fatores aí relacionados ao sistema de coagulação, que você já aprendeu em fisiologia. E como, né? Tanto a varfarina, o de cumarol, também é um cumarínico, né? Eles são realmente muito biodisponíveis e muito bem absorvidos por via oral, tá bom? E são denominados de anticoagulantes orais, tá? Aqui é uma imagem, tá certo? Né? O ratinho dano que tem aí nos cumarínicos, né? Eles são apresentados aí dessa maneira, tá certo? Então, realmente, eles vão comendo, comendo e começam a sangrar, né? Exatamente em função aí do acúmulo, né? Da biodisponibilidade oral. Basicamente, o que é o rato se suicidando, né? Igual a gente viu aqui embaixo. E, consequentemente, às vezes a gente consegue atingir o objetivo de eliminação deles. Principais manifestações clínicas quando o ser humano, e o ratinho também, né? Como nós estamos falando de intoxicações exógenas, não vamos nos basear em nós, em seres humanos. É isso aqui que normalmente a gente vai encontrar no pronto atendimento, são epistaxes importantes, né? Grandes perdas de sangue por via nasal, hemorragias subconjuntivais bilaterais extensas, hemorragias aqui, ó, do trato digestório, a gente vê aqui nessa região, aqui, ó, aqui embaixo, tá? Da região aqui de transição de estômago do duodeno, a gente vê as lesões, gengivorragias importantes, tá certo? Equimoses e hematomas extensos, tá certo? E o grande problema são exatamente as hemorragias internas, que vão formar grandes hematomas, por vezes retroperitoneais, falência total do sistema de coagulação e o paciente morre por choque circulatório do tipo hipovolêmico por perda sanguínea, que nós vamos estudar no semestre que vem, tá bom? Eu só peço a atenção de vocês, todos, mediante aí as situações onde a gente não tem certeza que o indivíduo uso, tá certo? Dos cumarínicos, né? Lembrar vocês que, mediante a estas apresentações, né, a quadros de hemorragia, que a gente faça o diagnóstico diferencial. Nós vamos ter uma aula específica e ainda esse semestre sobre acidentes com animais peçonhentos, mas que o acidente botrópico, ele lembra muito esse tipo de apresentação clínica relacionado por picadas, né?
E os quadros de insuficiência hepática aguda, principalmente aquelas ocasionadas pelo uso inadvertido da intoxicação por paracetamol, estão lá lembrados da nossa aula por intoxicação medicamentosa, tá certo? A depressão dos estoques de glutationa, né, levando a necrose hepatocelular, e nós sabemos que o fígado está intimamente relacionado ao sistema de coagulação, consequentemente, esse paciente chega sangrando, tá bom? E existem alguns cogumelos aí, eu particularmente nunca vi isso, tá? Mas estou descrevendo, é minha obrigação. Esses cogumelos aí, amanitas, né? Eles podem levar a quadros também aí de diagnóstico diferencial pelo sangramento exuberante. Outras condições, tá? Como hemofilia, a própria deficiência de vitamina K, coagulação intravascular disseminada, tá bom? Mas, normalmente, não é difícil você ver que o indivíduo tentou usar os cumarínicos ou os supercumarínicos. A mesma coisa, sala de emergência adequada, equipe treinada, anamnese bem feita, olhar atento sobre o seu paciente, monitorização de sinais vitais, oferecimento de oxigênio suplementar se necessário, obtenção de acesso venoso adequado, tá certo? Anamnese bem feita, e aí a gente chega à conclusão que esse paciente foi realmente vítima de uma intoxicação acidental, principalmente no caso de crianças, né, e intoxicação intencional, no caso de adultos, que apresentou essas hemorragias, provavelmente aí os cumarínicos ou supercumarínicos. Podemos fazer a descontaminação quando nós tivermos certeza do tempo de evolução, né? Com a lavagem gástrica, tá certo? Você sabe já do tempo, ideal é até 1 hora, podendo se estender até 2 horas, e no caso, relembrando, né, de algumas drogas que possam causar uma diminuição da peristalse, consequentemente uma estase gástrica maior, nós podemos estender essa lavagem gástrica, tá bom? Quando doses pequenas são ingeridas acidentalmente por crianças, normalmente a lavagem gástrica não é indicada. A literatura manda fazer por via oral, mas fazer criança tomar carvão ativado é muito difícil. Quando vocês estiverem aí tendo a pediatria, emergências pediátricas com o professor de vocês, perguntem para ele se ele tem experiência. Eu quero crer que realmente tem que passar uma sondinha mesmo e lavar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter aí 2 situações, tá certo? Onde nós vamos ter o principal exame que vai nortear o tratamento, né, específico dos anticoagulantes cumarínicos, né, da intoxicação, sejam eles normais ou supercumarínicos, é exatamente o quê? O coagulograma. E, normalmente, o coagulograma vai nos mostrar o quê, basicamente? O tempo de protrombina, a atividade de protrombina, tá? E o tempo de tromboplastina parcial ativado, tá? Dependendo se esse alargamento do tempo de protrombina ou do encurtamento do tempo de protrombina, nós vamos pensar em que tipo de terapêutica nós vamos implementar para esse paciente. Na maioria das vezes, o nosso paciente vai vir com encurtamento do TP, porque é vitamina K dependente, tá? E, consequentemente, nós vamos tratar especificamente esse paciente com vitamina K, com transfusão de plasma, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham em mente que o principal antídoto, tá bom? Vai ser aí exatamente o oferecimento de vitamina K em doses suplementares. Da mesma maneira que eu coloco para todos, não tem necessidade de vocês saberem aí as doses por enquanto, mas que existe o antídoto, tá bom? Lembrar que, às vezes, dependendo se for um anticoagulante de ação um pouco mais lenta,
a gente tem que monitorizar esse paciente aí por 2 a 3 dias, porque ele pode alterar o coagulograma ao longo do tempo, tá bom? E monitorar também a hematimetria, né? A hemoglobina e o hematócrito, por conta aí, começa a ter uma queda de HB e HT, e às vezes não exteriorizou ainda nenhum tipo de sangramento, tá? E, consequentemente, a gente vai ter que escanear esse paciente aí para descobrir o local que está sangrando. Então, assim, por mais estável que o paciente esteja, tá? Aquele que vocês estão atendendo, vítima de intoxicação por rodenticidas do tipo varfarinas, né? Nunca mande embora esse paciente, o mais estável que ele esteja, em menos de 48 horas do seu hospital, tá bom? A apresentação aqui, né? Aqui a gente tem aqui uma imagem espacial da fórmula da vitamina K. O nome comercial é Canaquion, o fitomenadiona, tá bom? Ela deverá ser iniciada sempre que tiver um prolongamento significativo do tempo de atividade da protrombina, tá certo? E crianças, né, normalmente 0,3 a 0,6 miligrama quilo de peso, em doses intramusculares ou endovenosas, tá bom? Administramos aí a cada 8 a 12 horas até a normalização deste tempo de protrombina. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? Hoje veio bem menos gente, né, na aula, tá certo? É uma aula importante. Depois eu peço aí a representante de sala que peça para aqueles que faltaram que assistam, né? Porque é uma coisa que vocês vão enxergar muito aí no dia a dia da urgência e emergência dentro dos pronto atendimentos, tá bom? Fico aí